Olá pessoal, a aula de hoje vamos dar continuidade à introdução ao desenho arquitetônico. Veremos recomendações gerais da NBR 6492, que trata sobre projetos de arquitetura. Legenda. Na legenda deve constar no mínimo as seguintes informações: a identificação da empresa e do profissional responsável pelo projeto, identificação do cliente, nome do projeto ou do empreendimento, título do desenho, indicação sequencial do projeto por meio de números ou letras, escala, data, autoria do desenho e do projeto e indicação de revisão, quando existir. Aqui temos um exemplo de uma legenda completa. A legenda também é chamada de selo. Notem que temos um destaque ali onde tem o espaço para escalas. Quando existirem diferentes escalas, deve-se colocar a palavra indicadas. Cotas. Sobre cotagem, nós devemos também verificar as recomendações da norma. Então, as cotas, elas devem ser indicadas em metros ou em centímetros. As linhas de cota devem estar sempre fora do desenho, salvo em casos de exceção. Quando a dimensão a cotar não permitir a cota na sua espessura, deve-se usar uma linha de chamada e colocar ao lado. As linhas de cota no mesmo alinhamento devem ser completas. Evitar cotas repetidas, duplicação de cotas. Todas as cotas totais, as dimensões totais devem ser cotadas. As linhas de cota nunca devem se cruzar. As linhas de cotas mais subdivididas, cotas parciais, devem ser as mais próximas do desenho. Aqui temos um exemplo de uma planta baixa com a cotagem. Representação dos materiais mais utilizados em desenho arquitetônico. Os materiais, eles devem ter a sua convenção representada por meio de achuras que são padronizadas na norma 6492. Então, aqui nós temos concreto em vista, concreto em corte, que é o mais utilizado na representação dos cortes do projeto arquitetônico, mármore, madeira, madeira em vista, madeira em corte, compensado de madeira, aparece muito em portas, aço em corte, seguindo isolamento térmico, alvenaria em corte, argamassa, talude em vista, enchimento de piso, aterro, é bem utilizado essa representação, aterro, borracha, vinil, neoprene, mastic, mármore e granito em corte. Inclinação, indicação da inclinação de telhados, caimentos e pisos. Para pisos, lajes e caimentos, usa-se apenas essa seta, primeiro desenho, uma seta com a indicação da inclinação em porcentagem. Já para telhados, só para telhados em planta, utiliza-se esse triângulo que nós estamos vendo aqui na representação da planta de cobertura de uma casa com 4 águas. Então, utiliza-se esse triângulo. As cotas de nível são sempre em metro. Indicar o nível acabado, que tem essa abreviatura NA. Então, existe uma diferença de cotas de nível em corte. Nós temos aqui, a representação é um triângulo, metade em branco, metade preenchido. Alguns desenhistas usam somente o triângulo. E em planta baixa, é um círculo dividido em 4 partes. Indicação do norte, deve-se indicar o norte magnético. Numeração e títulos dos desenhos, é o nome da planta, por exemplo, a numeração 1, planta do térreo, e a escala logo abaixo do nome do desenho. Espessura das linhas, nós basicamente temos estreita, média e larga. Existe uma regra geral para espessuras das linhas para elementos estruturais. Ou alvenaria cortados, usa-se linhas largas. Elementos leves, que são esquadrias, quando forem cortadas, linhas médias. Arestas e contornos aparentes em vista, não cortados, linhas estreitas. Uma observação: dependendo da proximidade do elemento ou destaque desejado, podem ser variadas as espessuras das linhas. Aqui temos um exemplo, a representação em corte, mostrando as linhas mais grossas para os elementos cortados. Elementos em vista, as linhas ficam mais estreitas. Linhas de cota ainda mais finas.
Essa tabela traz recomendações de espessuras das linhas. A primeira coluna, o elemento a ser representado, o tipo de linha, a espessura e a sugestão de pena em milímetros. Aqui também nós temos a sugestão de cor e espessura de linha, variando do vermelho, iniciando em 0,1 ou 0,15 milímetros, amarelo 0,2, verde 0,3, ciano 0,4, azul 0,5, magenta 0,6 e o branco ou preto é 0,7. É só uma sugestão, uma recomendação. Bom,